Olá, eu sou Jaqueline Moretti Quinteiro e você está no podcast Direito e Prosa, uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Ciência Jurídica da Universidade do Vale do Itajaí, Univale. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindos. E aproveito para dar as boas-vindas à nossa convidada de hoje, doutora Luciene Dalry. Muito obrigada pela sua participação, por ter aceito o nosso convite e começar aqui a nossa conversa falando um pouquinho sobre a trajetória de vida e a trajetória acadêmica da professora Luciene, que é doutora pela Universidade de Roma, La Sapienza, e é nossa professora aqui dos cursos de mestrado e doutorado em Ciências Jurídicas da Univale, bem do programa de mestrado em Direito e Migrações Transnacionais, que é um mestrado conjunto que existe entre a Universidade do Vale do Itajaí e a Universidade degli Studi di Perugia, na cidade de Perugia, em Itália, e ela já vem desenvolvendo pesquisas relacionadas tanto ao tema de migrações quanto Constituição e constitucionalismo. Por isso que nós vamos falar hoje. Professora, dá para começar a nossa conversa contando um pouco da sua trajetória, do que tem desenvolvido nos últimos anos, desde a época da academia, porque a senhora foi aluna aqui da Univale, né, no curso de graduação. Sim, para nós, por favor, um pouquinho. Primeiramente, bom dia, Jaque. Muito obrigada pelo convite. A professora doutora Jaqueline Moretti Quintero é uma parceira antiga, né, de trabalho, e eu agradeço imensamente o carinho do convite. A Jaqueline, a professora doutora Jaqueline, me conhece há muito tempo. A minha trajetória começa na Univale. Eu fui aluna do Colégio de Aplicação da Univale, e é uma alegria imensa hoje poder ter os meus filhos estudando no Colégio de Aplicação da Univale. Quando eu me formei no CAL, eu entrei no curso de Direito aqui da Univale, que fica no bloco ao lado da onde eu fazia o terceirão. E então foram 5 anos na Univale. Dentre esses 5 anos, além de fazer o curso de Direito, eu fiz disciplinas em outros cursos de graduação, porque existe essa possibilidade, visando uma formação interdisciplinar e também mais completa, integrada. Então, eu fui fazer disciplinas nos cursos de história, no curso de História e no curso de Letras, sempre já voltada para uma abordagem em direito público, mas dentro de uma ideia de história do direito, né? E daí, depois dessa formação em direito com complementação em história e em letras, eu parti já com uma bolsa de estudos do Ministério degli Affari Esteri italiano, que eu pleiteei durante a minha graduação na Univale, e eu fui para Roma para fazer um curso de alta formazione, que seria um curso de aperfeiçoamento em direito romano, na Universidade degli Studi di Roma, e enquadrei logo em seguida, encaixei um mestrado em História Medieval na Pontificia Università Antoniana. E logo depois, no final do mestrado, eu já encaixei o doutorado na Universidade degli Studi di Roma La Sapienza novamente, e aí fiz essa formação de stricto sensu na Itália. Terminada a formação, eu voltei para o Brasil, e é importante deixar claro que durante a formação lá, porque não era uma dupla titulação, era uma formação full, inteira, completa lá, específica lá, e com a vantagem de ter tido bolsa de estudos para essa formação. Foi bolsa de estudo do Ministério degli Affari Esteri italiano, foi bolsa de estudo do Comune de Roma, foi uma bolsa da própria universidade, foi bolsa do Banco Cassamarca, bolsas às quais eu agradeço, que me permitiram tão bela experiência. Enquanto eu fazia mestrado e doutorado lá, eu já tinha preocupação de como voltar e revalidar essas atividades, essas titulações. Então, já havia uma preocupação em atender a um número de horas mínimo que tinha que ter aqui no Brasil para a revalidação, de ter uma tese com determinadas características que me permitissem uma revalidação sem problemas. Na época não havia plataforma Carolina Bori, então a forma de revalidação era um pouquinho diferente e mais burocrática. Inclusive com a preocupação de comprovação do tempo que eu tinha ficado lá, que eu realmente tinha morado lá. Então juntar passaporte, a estampa de entrada, a estampa de saída, o tempo, juntar declarações de que eu tinha morado lá,
cartão de identidade italiano, essas coisas. Eu fui para lá enquanto brasileira, eu não fui enquanto italiana, minha cidadania foi reconhecida depois disso, mas isso não me impediu de conseguir muitas bolsas de estudos. A cidadania italiana. A cidadania italiana eu só consegui depois que eu voltei para o Brasil. Ah, certo. Então, todo o período que eu fiquei na Itália, eu fiquei enquanto cidadã brasileira, estudando fora e com bolsa de estudo de instituições italianas. E eu acho que é importante a gente frisar isso, porque não é porque eu não tenho uma cidadania europeia que eu não conseguirei ir ou que isso será um problema maior. Sim. Então, foi algo importante na minha formação. Quando eu voltei para Santa Catarina e aí eu comecei a trabalhar na FURB, em Blumenau. Uhum. E com início de carreira, acordando às 5 da manhã para pegar a van, para ir para a FURB, para lecionar, e foi um período muito bacana da minha vida, em que eu tive a oportunidade de conhecer uma professora muito que me marcou e que me inspira, que é a professora Patrícia Kegel, que infelizmente não está mais conosco, mas que que é até hoje ponto de referência para quem trabalha em universidade, para quem pesquisa. Ela pesquisava em direito internacional, minha área não é direito internacional, eu trabalho com história do direito e direito constitucional, mas foi uma figura de abertura, de inspiração e de muito boas lembranças. Ela era uma mulher muito... uma guerreira, né? Ela tinha uma visão muito à frente do seu tempo e estava sempre disposta a ajudar todo mundo, né? Essa perspectiva acolhedora sempre auxilia a quem está em busca de algo mais, em realizar novas pesquisas. Eu acho isso importante, a gente ter essas lembranças da nossa história e do nosso desenvolvimento. Mas eu queria que a senhora trouxesse também qual a importância de todo esse desenvolvimento na sua história de vida acadêmica e pessoal, porque quando a gente fala sobre realizar atividade de estudos fora do Brasil, seja por meio de intercâmbio ou seja por meio de dupla titulação, a gente sabe que não é fácil. É uma opção que se faz de vida que acaba pedindo à pessoa que ela realize algumas adequações na sua vida pessoal e profissional. Isso requer tempo e determinação. O impacto disso tudo na sua vida atual e principalmente nos estudos e pesquisas que a senhora vem desenvolvendo atualmente, professora. O que a senhora está realizando aí de pesquisa no âmbito do nosso programa de mestrado e doutorado, por exemplo? Então, a possibilidade de trabalhar no PPCJ foi uma oportunidade fantástica que apareceu na minha vida. Voltar para a Univale, voltar para um programa que é reconhecido pela CAPES, que tem nota 6, é um programa de qualidade e prestígio. E é um programa que preza para que o professor tenha metas de pesquisa e de publicação. Então, a todos nós é atribuído não apenas a docência, mas atividade de pesquisa e de publicação, assim como eventos e outras, e submissão de projetos de pesquisa, em editais, enfim. Trabalhando na Univale, o que eu senti foi essa abertura muito grande para o mundo. Então, por meio dessas parcerias de dupla titulação que a Univale tem com a Universidade de Perugia, com a Universidade de Delaware, com a Universidade de Alicante, com a Universidade do Minho, com a Universidade de Caldas, e essa abertura para o mundo que a Univale tem, e nós estamos falando aqui só dos programas de dupla titulação. Sim. Existem outras tantas parcerias que são feitas com a Univale e outras instituições que não passam pela dupla titulação em si. É que a dupla titulação são as bandeiras, é a bandeira mais forte, né? Essas parcerias. A gente sente, já pelas parcerias de dupla titulação, essa questão de transnacionalidade e esse olhar para uma comparação para um direito comparado. Porque pela dupla titulação a gente tem que corresponder às expectativas de dissertações e de teses de doutorado para duas instituições diferentes. Essa essência ou essa origem transnacional que foi se delineando nos trabalhos acaba permeando a pesquisa. Então, hoje, eu trabalho com constitucionalismo olhando para os constitucionalismos do mundo, que são, a gente não pode falar de um movimento
constitucionalista. Sim. A gente tem que falar de vários movimentos constitucionalistas, porque os constitucionalismos se adequam à realidade de cada país. Então, isso já carrega em si uma ideia de transnacionalidade, uma ideia de transconstitucionalismo, uma ideia de comparado. Isso perpassa a abordagem histórica que eu faço, isso também perpassa hoje as abordagens que a gente faz. Eu trabalho, por exemplo, hoje, além da visão de direito, de abordagem em direito constitucional dentro de um âmbito histórico, olhando, por exemplo, de como as constituições de outros países nos ajudaram a compor as nossas constituições. Hoje eu trabalho com a recepção do direito internacional para os países, quanto isso impacta nas constituições dos países. Quanto, por exemplo, as decisões das cortes constitucionais dos outros países acabam influenciando as decisões do próprio Supremo. E o Supremo Tribunal Federal tem trabalhado de 2017 para cá muito firme nessa abertura para o mundo, seja tornando as suas decisões, seja fazendo uma seleção das suas principais decisões, passando para o inglês e disponibilizando em seu site, seja fazendo uma coletânea de decisões de cortes constitucionais pelo mundo, com as quais ele faz acordos, por exemplo, dentro daquele acordo de Veneza, da plataforma de Veneza, traduzindo essas decisões para o português ou até trazendo elas em inglês para disponibilização e instrumentalização dos magistrados dentro do Brasil e da própria corte. Então, isso é bem interessante de ser considerado. E é nesse caminho que eu vou guiando as minhas pesquisas, como eu também vou orientando as minhas alunas. E aí tenho 2 alunas de doutorado que estão dentro dessa linha de pesquisa comigo, que é a Juliana de Miranda Brandalize, com bolsa da FAPESC, desenvolvendo pesquisa de doutorado nessa ideia de transconstitucionalismo. Tenho a doutoranda Carla Simon, também com bolsa CAPES de doutorado, para o desenvolvimento da sua pesquisa em transconstitucionalismo. E também tenho os mestrandos e os graduandos. A gente tem um grupo de estudos e pesquisa aqui na Univale, que é sobre transconstitucionalismo, que acontece todas, mas a cada 15 dias, nas quartas-feiras, às 6 da tarde. Aqui no PCJ, quem tiver interesse é convidado. É um grupo interinstitucional, porque ele recebe alunos da Univale e do Centro Universitário Católica de Santa Catarina, lá de Joinville. Então, nós temos alunos da graduação, alunos do mestrado e alunos do doutorado. Em Joinville, a Católica de Santa Catarina só tem graduação, então nós temos alguns alunos da graduação de lá que se deslocam para cá para ter essa parceria, para fazer parte do grupo. E despertando o que já é uma linha de pesquisa, tanto no nosso curso de mestrado quanto de doutorado, que é a transnacionalidade, e aí afetando também a questão do transconstitucionalismo, levando isso para a graduação, que é uma coisa nova, né? Uma pesquisa nova, é algo que ainda há que se descobrir no âmbito da graduação e que eu acho bastante interessante já chamar os nossos alunos da graduação a olhar de forma diferente e mais avançada para o que está sendo discutido hoje quando se fala de constitucionalismo. A gente não pode mais ficar analisando o contexto nacional. As fronteiras estão abertas para nós analisarmos os problemas comuns que existem no mundo hoje e que os estados têm que discutir, inclusive nos julgamentos das cortes internacionais e nacionais, as cortes supremas nacionais, alguns destaques de impacto que acabam afetando a vida e a dignidade humana no âmbito geral, né, que impacta no mundo todo. Então, eu acho bastante interessante a senhora fazer essa vinculação e chamar os alunos da graduação a participar dessa análise e discussão. E sobre isso, eu queria também conversar com a senhora, porque eu sei que está aí envolvida com um projeto de verticalização, né, na verdade, de ampliação e de demonstração do que já vem sendo feito há alguns anos pela nossa universidade e os nossos programas de mestrado e doutorado com a graduação, esse trabalho de verticalização para demonstrar as pesquisas que estão sendo feitas e como isso pode afetar a vida dos nossos alunos desde a graduação. Como é que está sendo isso, professora?
Então, esse é mais um dos belíssimos desafios que o PPCJ tem enfrentado. O PPCJ, assim como outros programas de estrito sensu, abraçaram o Paideia, um movimento de origem estudantil, que recebe há mais de 20 anos o apoio da instituição, naquilo que é o desenvolvimento de grupos de estudo, de atividades de expansão, de extensão, né? E também de cursinhos como preparar artigos e esse tipo de atividade. O Paideia, ele foi, então, ganhando cada vez mais espaço nesses últimos anos e se tornou muito consolidado em termos de referência estudantil para aquilo que é grupo de estudo e desenvolvimento de pesquisa. O que nós temos buscado evidenciar é o quanto os alunos do Paideia acabam se tornando nossos mestrandos e doutorandos, porque isso é visível em sala de aula. Porque nós, professores do PPCJ, nós não lecionamos apenas no estrito, a gente também leciona na graduação. E é uma alegria ver que alunos nossos da graduação, a gente reencontra eles depois no mestrado e no doutorado. E muitos desses passaram pelo Paideia. Disso, nós estamos tornando o Paideia um programa institucional para uma mobilidade dentro da verticalização do ensino. Ou seja, você, aluno da graduação, que gosta de atividades de grupo de estudo, de pesquisa, se aproxima do Paideia, realiza atividades em grupo de estudo, grupo de pesquisa, eventos por meio do Paideia e consegue, posteriormente, a sua presença no nosso mestrado e no doutorado, seja como disciplina optativa da graduação, seja dentro de um processo seletivo para você realmente, assim terminar a graduação, fazer parte do nosso programa de mestrado e na sequência de doutorado. Isso já com uma perspectiva de bolsa, porque tendo sido aluno do Paideia, você já vem de um processo de amadurecimento, tanto do estudo quanto de pesquisa. E aí a gente acaba mantendo a nossa qualidade da graduação, os nossos melhores alunos da graduação, junto conosco no mestrado e no doutorado. Uhum. Então, o que a gente está promovendo hoje é justamente fazer do Paideia o grande guarda-chuva em termos de grupo de estudo, grupo de pesquisa e extensão dentro da Escola de Ciências Jurídicas e Sociais, junto com os programas estricto sensu que têm afinidade com a escola. E, a partir daí, desenvolver caminhos para essa verticalização, para essa subida do aluno e permanência dos nossos bons alunos dentro da Univale. E a senhora também trabalha com um projeto vinculado aqui à FAPESC de Santa Catarina e com a Universidade de Delaware, não é? Queria falar um pouquinho sobre essa proposta de atividades e disciplinas que são ministradas no idioma inglês aqui na Univale, como é que funciona? Então, a Univale tem uma parceria com a Delaware Law School, que faz parte da Widener University, que é uma universidade estadunidense e que tem um histórico de parceria com a Univale que é de quase 10 anos. Nos últimos anos, nós conseguimos, além de manter e consolidar essa parceria, mandando alunos do mestrado e do doutorado para fazerem dupla titulação na Delaware Law School e recebendo alunos de lá para atividades aqui e enviando professores nossos para lá e recebendo professores deles aqui, não apenas para atividades acadêmicas, mas também para eventos que envolvem a Procuradoria do Estado, que envolvem o TJ de Santa Catarina, que envolvem o Ministério Público de Santa Catarina. Inclusive, está acontecendo esse ano eventos ligados à atividade de compliance. Isso, né? Na Controladoria Geral do Estado. Na Controladoria Geral do Estado. Nós conseguimos desenvolver com o Fomento FAPESC um projeto de pesquisa em que nós conseguimos bolsas para doutorandos nossos irem fazer a dupla titulação lá. Então, hoje nós temos uma possibilidade de bolsa para doutorandos Univale, para passarem um período de até um ano na Delaware Law School, desenvolvendo a tese de doutorado deles dentro de um regime
de dupla titulação, ou seja, eles vão sair depois doutores em Direito pela Univale e também doutores em Direito pela Delaware Law School. E dentro desse sistema também, alguns professores nossos estão com bolsas para ir para lá, assim como professores deles estão com bolsa para vir para cá. Isso acontece tendo como um dos elementos de contrapartida as aulas em inglês que professores da Univale lecionam dentro da própria instituição para o programa de doutorado, para promover a internacionalização da instituição. Então, são disciplinas específicas do doutorado que são lecionadas em língua inglesa, voltadas para esse programa de dupla titulação. Excelente! É uma nova visão de desenvolvimento de atividades que o mundo exige hoje, né, professora? Porque a internacionalização é um dos requisitos de avaliação dos cursos de pós-graduação, mas o mundo está exigindo que o nosso profissional ele tenha um perfil diferenciado para desenvolvimento das atividades, inclusive na área do direito. Então, quem tem interesse em desenvolver certas atividades e ampliar sua perspectiva de estudo com os Estados Unidos, por exemplo, é um grande momento que a universidade está disponibilizando para que venha para cá e possa participar e se integrar a esse grande projeto de pesquisa e de desenvolvimento de estudos em idioma inglês, já desde a graduação, não é isso? Isso. A dupla titulação com Delaware não é algo que se limita ao mestrado e doutorado, mas que também é estendida à graduação, aos alunos da graduação. E é interessante também trazer que não são apenas aulas e dissertações, mas também projetos de pesquisa e publicações. Inclusive, isso nos deu uma plataforma internacional para submissão de projetos a editais do CNPq, considerando, então, temas como direito ambiental e litigância climática, envolvendo não apenas pesquisadores brasileiros, mas também pesquisadores estadunidenses da Widener University e parceiros que a Widener tem, como, por exemplo, parceiros do Caribe, que nós já inserimos nos projetos, assim como levar algo das nossas outras duplas titulações, como fazer uma parceria entre Univale, Delaware, Caldas e outras universidades caribenhas para o desenvolvimento de pesquisa sobre direito ambiental e litigância climática. Como é que se começa esse desenvolvimento de atividades para um pesquisador que quer se inserir internacionalmente, professora? Pode dar uma dica aí para futuros pesquisadores internacionalistas? Isso é super importante porque é o que a gente é mais demandado. Não apenas ter qualidade no desenvolvimento das nossas atividades, mas ter a internacionalização delas, que não implica apenas em eu ler em diferentes idiomas e considerar a doutrina internacional naquilo que é a nossa pesquisa, mas implica também a gente ter publicações internacionais, a gente fazer períodos de pesquisa fora e desenvolver network. Um exemplo disso por exemplo, em novembro, eu e a professora Camila Monteiro vamos fazer parte de um seminário de Direito Comparado no doutorado em Direito da Universidade de Florença, porque eles promovem isso e eles promovem esse seminário em Direito Comparado e a gente participa representando o Brasil. Outra situação são também essa parceria com a Delaware Law School, em que a gente vai para fazer pesquisa no local e ter um período maior de pesquisa e de troca com os professores locais. Porque quando eles vêm, existe às vezes uma tamanha quantidade de eventos e de disciplinas que a gente começa a estreitar os laços e desenvolver a pesquisa, mas para o desenvolvimento de uma pesquisa e de um artigo conjunto, a gente precisa de uma nova etapa, dali a alguns meses. E aí vamos nós para lá e fazemos essa vivência e damos continuidade à troca. Então, passa por ter oportunidades de fazer cursos fora, de lecionar fora, de participar de eventos, mas também de preparar eventos aqui para receber pessoas, consolidando o network. E aí eu cito como exemplo o 7º Congresso Luso Brasileiro de Direito Constitucional Comparado, que aconteceu no final de agosto, início de setembro, em Joinville, que eu fiz parte da organização, e trouxemos pesquisadores de Portugal, trouxemos pesquisadores do Moçambique,
Trouxemos pesquisadores da China e do Brasil inteiro. Então, isso também movimenta uma plataforma, um network internacional que facilita a inserção. Porque toda a universidade também tem suas pesquisas para serem publicadas e também tem suas revistas que permitem publicação. Isso faz parte de um network que tem que se movimentar. E só para fechar, professora, qual é o conselho que a senhora daria para quem tem interesse em se tornar docente na graduação ou na pós-graduação hoje, com perspectivas futuras? Acho que a formação, uma etapa da formação fora do país é sempre bem-vinda, seja por meio de programas de dupla titulação ou por meio de cursos específicos feitos lá fora, assim como a abertura para migrar. Migrar não apenas para estudar, mas migrar para trabalhar. Quando eu voltei de Roma, eu fui para Blumenau. De Blumenau eu fui para o interior do Rio Grande do Sul, trabalhar numa instituição chamada Unijuí, que eu trago no coração até hoje, que de lá eu trouxe grandes amigos e ótimas lembranças e parcerias de trabalho também. Então, para quem já de Unijuí, depois eu acabei voltando para casa, eu acabei voltando para Itajaí e voltando para a Univale. Então, hoje no Brasil, a gente vê portas abrindo na região norte. A região norte é uma região de abertura de fronteira acadêmica, digamos assim. Existe uma expansão muito grande de universidades lá, seja com abertura de cursos de graduação, seja com abertura de distrito. Existem existe uma quantidade muito pequena de cursos de estrito sensu em direito na região norte. Então, eles estão na iminência de abertura de mais cursos de distrito, e quem está terminando o doutorado tem que ficar aberto para isso, Claro. Para migrar para o norte, para migrar para Manaus, para migrar para Boa Vista, e olhar para o Brasil não apenas como a região sudeste, mas olhar para o Brasil como eu vou levar pesquisa e conhecimento acadêmico para outras regiões e vou colaborar para o pleno desenvolvimento das outras regiões. Bom, compartilhar suas experiências aqui conosco e com quem nos acompanha no nosso podcast, porque isso é inspirador, né, professora? Sua trajetória de vida é inspiradora, seu conhecimento e compartilhamento de tudo que já desenvolveu em atividade de ensino, como também de pesquisa e que vem desenvolvendo. Então, isso é uma demonstração de tudo que nós todos somos capazes de desenvolvermos a partir do momento que decidimos fazer, né? E, claro, sempre tem um auxílio, como a senhora mesma falou, né? Teve bolsa do Ministério das Relações Exteriores da Itália, bolsa de outras instituições, até privadas da Itália e aqui do Brasil, tem auxílio também. Isso tudo é uma forma de incentivar, mas é importante que nós despertemos para isso. Nós possamos nos inserir desde a graduação em programas de pesquisa, em desenvolvimento de atividades relacionadas à internacionalização. A partir daí, possamos desenvolver e apresentar propostas de pesquisas atuais e futuras com outras instituições no Brasil e no exterior. Professora Luciene, nosso agradecimento eterno, aprendemos muito e isso é muito bom para os nossos alunos de graduação e pós-graduação. E deixo aqui um convite futuro, né, para fazermos uma outra conversa sobre outros temas de seu interesse, de interesse dos nossos ouvintes e de quem participa do nosso podcast. Muito obrigada mais uma vez e um grande abraço. Muito obrigada, professora Jaqueline, pelo convite. E estou sempre aberta aos teus convites para participar e colaborar do que for necessário. Fico feliz. Muito obrigada. Grande abraço. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like lá. Até a próxima. Grande abraço.